Aqueles coquinhos ali, ó. T2, V2. Já com um aqui, outro lá. Isso. E aí dá pra ficar reto. Vou colocar. Vai pegar topo lá, o André. Nossa, que ninguém planta. Tatuí, vou falar pra ele, eu conheci bem Tatuí 30 anos atrás. Tatuí, conheci bem, tá? O que tinha de pomar de fruta de 1985 pra trás é que hoje não tem, porque de 30 anos pra cá tudo entrou em decadência. Ele tem razão de falar, por que não tem mais pomar? Porque acabou-se os pomares no Brasil familiar por um monte de atitudes erradas governamentais, principalmente. Então, resposta para o Tatuí região, quem tem mais de 60, 70 anos vai lembrar o que eu estou falando. Era grande região, como várias regiões eram grandes produtores de fruta. Não vai muito longe, pega Campinas. Cadê os grandes produtores de fruta de Campinas de 25 anos para cá? Que dou 50 nomes de cidade que eu conheci bem. Não tem mais fruta. Perdeu-se o hábito. Foi proposital. É isso que nós temos que resgatar, família por família. Ter o alimento de fruta para tua família. Volta a falar sempre o mesmo assunto. Respondi para Tatuí? E aí outra pergunta assim, de outra pessoa que completa é essa. O que Sérgio, que a pessoa precisa para começar a plantar? O que precisa? Dá para responder essa pergunta? Entendimento. Atitude. Primeira coisa, entendimento dele, que ele tem que abrir a mente dele, escutar vários grupos de gente séria que planta fruta e aprender um pouco com cada grupo, o que cada grupo do Brasil e do mundo está falando. O que nós falamos no nosso grupo, o mundo inteiro está falando igual. Nós não somos o único de ninguém, não somos a parte. Olha, o que eu vejo de gente boa, de alta categoria no mundo falando a mesma coisa, esse alerta é mundial. Por isso que eu falei, 3 anos pra cá, alguma coisa aconteceu no mundo que eu não sei explicar o que é, vai. Houve um alerta no mundo de acordar porque nós estamos ficando abobados. Isso é um bom sinal. Ou seja, mas Sérgio, o pau está quebrando. É para quebrar o pau mesmo. Agora, mais 2 anos no mundo, nós estamos entrando em briga total. É época de briga mesmo. É isso, é briga. Briga no bom sentido, briga. Ninguém vai convencer a mim, Sérgio, que eu estou errado. Ninguém vai me convencer. Alguém vai te convencer que você está errado? Alguém vai convencer você, Carlos? Alguém vai convencer nosso grupo que hoje está tendo fruta, que eles estão fazendo coisa errada na horta? Ninguém mais convence a gente, porque nós vimos que nós estamos sendo enganados. Nosso grupo e o pessoal acordou. Mas, e aí? Quando você experimenta uma fruta, um adubo químico, nossa, e quando você experimenta a mesma fruta com adubo orgânico, eu percebe olha, o sabor é outra. Eu vou dar um exemplo. Outra. Quem fala, mas isso aí é uma coisa completamente diferente. Eu vou só tirar um pouquinho a casca. É lógico, vocês lá de lá, vocês... Olha, passa na tua mão o óleo da casca. Passa na tua mão, esfrega na mão. Esfrega na mão, vê se daqui uma hora esse perfume sai da tua mão, não. Conceição, passa o pessoal ver o perfume. O que é esse perfume, esse aroma? A fruta que não teve agressão. Vê se produto químico tem esse tipo de aroma. Passa lá. Olha, me fez lembrar que quando eu plantei os limoeiros, o primeiro limão que eu consegui, primeira fruta, primeira fruta, eu cortei na sala da minha casa. Ficou perfume lá. Ficou um perfume? Lógico. Apareceu uma abelha, do nada. O aroma. Olha o perfume. É o quê? Os componentes naturais químicos, nitrogênio, oxigênio, etc, que está composto na fruta. É diferente para o inseto. Quando eu plantei tomate, pela primeira vez, plantei e deu uma produção maior do que o meu consumo, as frutas do tomate, ele murchou, ele desidratou. Mas não apodreceu. É então, a gente, na verdade, a gente consome o quê? Alguma fruta, a gente consome o quê? Em estado de apodrecimento, faltando nutrientes. Tanto que quando você pega alface orgânico, você coloca na geladeira, você sempre come 15 dias. A uva fica ali, ó. Fica lá semanas. Você compra na feira, você tem que já comer. É isso. Então quando você vê hoje em dia as pessoas adoecendo mais cedo e morrendo muito mais cedo, de repente morrer. O acúmulo que está vindo de tóxico no corpo. Então, quando você vê toda uma mudança de atitudes, que nem você vê nos Estados Unidos, as pessoas pegam uma metralhadora lá e saem atirando no outro. Não é normal.
Não é normal. Você percebe, isso é um Triste. problema químico. Químico, triste, lógico que é. Lógico que é. Com certeza. São pessoas mais sensíveis, não é? Uhum. A falta de algum elemento químico. E tomam reações violentas até. Por isso que a humanidade, nós estamos ficando violentos e não estamos entendendo o que está acontecendo. É o ambiente Então, nosso que está agredido, o ser humano está entrando no tanto que mesmo ritmo. a Ana Primavera falou, um alimento sadio traz Uma vida sadia. Uma vida sadia, um povo sadio. Então, Se ela depois falou, está isso- falado. Se ela falou, está falado. Tem mais perguntas? Sérgio, eu estava perguntando se você Vamos pode lá. comentar sobre o distanciamento, no caso em Y, da barreira, do sistema de condução em Y, que ele não está encontrando em lugar nenhum, o distanciamento. De muda por muda? No caso, de muda por muda e de espaço, de uma rua para outra? É. Não, gente, não tem dificuldade esse tipo de informação. Talvez vocês estão procurando alguma página errada, ou essa informação está em outro local. A Embrapa tem. Embrapa tem, o IAC tem. Tem matéria bonita da Embrapa e do IAC, Sistema programas de condução, deles, né? sistema de conduções. Tem sim, Embrapa. pessoal. Olha bem na Embrapa, olha bem do IAC, tem muita matéria. Mas, a grosso modo, é assim. Se videira, tem centenas de tipos de videiras de cachos de vários tamanhos. Então, videira que tem o porte grande por natureza, lógico que videira que tem porte grande, uvas de grande tamanho, você não vai plantar essas mudas de uma muda para outra 1,20 m, 1,30 m de distância. Uvas de grande porte, você planta de 3 a 4 metros de distância uma planta da outra, com uma arrumação do parreiral diferente. Ou seja, cada tipo de videira que tem a sua característica de porte, tem o tamanho certo, padrão de condução de ruas. Então tem videira que pode ficar 1,20 m uma da outra, de distância, por 2, 2,20 m de rua. Tem videira que se dá melhor com 1,80 m de distância entre planta, com 2,5 m, 3 metros de distância de rua. Tem videiras que é 4 metros de distância uma da outra, com 4 metros entre rua a rua. Então, como a videira tem uma infinidade de variedades, uvas de vinho ou não, de consumo ou não, a condução da rua tem alteração de uma videira para outra sim. E para pesquisar sobre isso, não tem dúvida nenhuma. Podem procurar que vocês vão achar até matéria nossa, do nosso grupo, matérias antigas do YouTube, programa 100, 200, 300, lá atrás, tem muita matéria nossa, viu? Não tem muita dúvida não. Podem procurar que vocês vão achar sim. Tem uma pergunta aqui, é sobre a questão de terra. Tá tremendo No caso, tem uma camada de terra preta de quase 1 metro, e aí começa uma camada de argila vermelha, mais clara. Isso influencia? Não. Ele deve estar falando no local, deve ser alguma... Paraná. Perto de Baixada, Paraná tem muita terra assim. Não se preocupe muito contra esse solo não. Porque primeiro, se ele é uma pessoa nova, leiga, ele vai plantar uvas mais simples nesses terrenos, não sei se ele é produtor ou não, acho que ele não é produtor. E nesse solo dele, ele vai ter, aí volta aquela conversa, tipos de porta-enxertos ele vai ter que ter no terreno deles diferentes, ele vai ter que ter no solo dele uma rua com 766, o cavalo 572, o porta-enxerto Paulsen, e ele vai ver qual desses porta-enxertos vai reagir melhor no solo do terreno dele, tá? Não compre muda de uva de um porta-enxerto que você não sabe o que é. Tenha 2, 3 ou 4 tipos de porta-enxerto diferentes. Você que é leigo no assunto e você que é leigo de entendimento, qual é o melhor porta-enxerto e vai reagir melhor para o teu solo. Porta-enxerto altera muito no tipo do solo que ele está. Uns porta-enxertos vão se dar melhor no teu solo e outros não. Mas Sérgio, como é que eu vou saber? Plantando variedades de porta-enxerto no teu solo e observar 2, 3 anos a reação deles. Não tem outro jeito. Mas também quem está plantando na região também ajuda. Isso eu estou falando se não tem ninguém que plantou, ninguém tem noção. Aí alguém vai ter que fazer um trabalho de porta-enxerto para começar a entender. Se já tem alguém na região que já produz uva, ele tem que se informar nessa pessoa que já tem uma base boa com a orientação. É isso, gente. Sérgio, lá na Ilha Comprida, ele tem O próprio gás de material já contaminado com essa doença. Ele é uma... a planta começa a ficar dura, os galhos, os nós.
e até os nós por nós da videira, eles vão encurtecendo, vão ficando curto, um nó para o outro. Isso é um declínio da videira, é uma doença que dá por material já contaminado. É doença que... É o manjo do boné de socorro, você se lembra dele? Tá respondendo. Então isso já é uma planta que está mostrando que ele já veio com material contaminado, é uma muda já contaminado. Então, quando a planta já vem com material não selecionado, é aquilo que a gente fala. Compre muda de local selecionado, local que vem com certificado de garantia de sanidade. Que é o caso não dessa pessoa. Já é a muda que já veio com material da madeira doente. Os nós vão encurtecendo, vão ficando curto, e aí a planta entra em morte a partir do segundo, terceiro ano. Entendeu? É planta que não teve origem sadia. É isso. É o que a gente cansa de falar. É isso aí. Tá, já que acho que o primeiro fato que a gente podia comentar é sobre as enxertias, né? Até dizer também que umas deram, outras não deram. Aqui tem programa que a gente fez aqui um ano atrás, um ano e meio. Aquela não pegou, ela secou mesmo. Uma pegou, não foi que eu fiz? pegou. Essa que pegou? Isso. Uma não foi o Silvio que fez? 2 anos atrás, que eu lembro? O da ponta? Eu sei que teve essa que pegou, foi do Silvio. Do Silvio, a de baixo é o meu. Essa seu e aquela ali foi que você fez Que eu dois fiz juntos. e não acabou foi. secando. Não foi, então. Aqui, ó, pegou o moscatel de Erevan. Olha, a moscatel da Armênia. O enxerto que eu fiz. Esse ano ele pode podar com 3, 4 olhos. Então aqui é um caso, ó. Aqui é uma videira antiga. O Silvio fez aqui o enxerto aqui em cima de uma moscatel. Acho que é aquela moscatel que você tem na tua casa, vai. Então, ó, esse pé é moscatel e a parte de baixo dela eu fiz o enxerto da uva da Armênia. Então, um pé, ele tá com 2 tipos de uva diferentes. Serve para quem perguntou isso há um minuto atrás. Isso é feito normalmente. Achavam que era normal. Isso se faz há muitas décadas. Nós voltamos a falar sobre isso. Tu pegou a Patrícia também, a Patrícia Preta. Então, depois eu fiz aqui em cima um enxerto de Patrícia Preta, que pegou, olha lá a etiqueta. Tá bonito. E aqui é o resto da própria videira Niagara Rosa. Então aqui ele tem Patrícia Preta numa pernada e atrás é Niagara Rosa, ou seja, uma outra videira que por enquanto tem 2 variedades de uva diferentes. Aqui ele pode fazer quantas variedades ele quiser. Ele vai fazendo a enxertia agora na época de julho. É o que a gente cansa de falar. Que isso é normal fazer. Normal. Então, aqui, veja aí pessoal. Olha aqui, essa planta é um pé de limão Tahiti, que ele tem aqui na casa dele. Tem esse pé menor e um pé muito grande lá atrás. Estão carregados de fruta, olha. Que é uma muda nova. Qual foi o teu progresso, que você tem um sítio grande? É Perus, né? Isso. Qual foi o progresso grande que você teve a partir de 2, 3 anos para cá? O que você tinha no sítio e o que você tem hoje? Mudou muita coisa, né? Por exemplo, vai dando, o que era, o que você mudou, o que melhorou? O manejo. Manejo? Melhorou muito. A gente não sabia tipos de pot enxerto mesmo, hoje sabemos. Temos vários tipos de pot enxerto. Então, você tem uma coleção enorme hoje. O pouco que eu tenho, você tem um terreno enorme, um sítio enorme, você vai ser um grande doador de galho esse ano. Você tem muito porta-enxerto, não tem? Você tem muito material. Então, se juntar o que você tem com o que eu tenho, eu acho que nós vamos conseguir abastecer de cavalo todo o pessoal que vai pedir para nós material a partir de junho e julho. Então, para quem não sabe, uma parte do material de portas e enxertos, além dos meus, eu não dou mais conta. O meu hoje ficou pouco do que o pessoal do Brasil todo pede. Pra vocês terem noção, ano passado nós mandamos pelo correio, Virgílio, foram umas 130 postagens, não foi? 130 postagens. Maços de cavalos que mandamos pro Brasil todo. Não foi mais ou menos Foi isso? isso. Vou perguntar pro Vaê o que a Karen falou para ele. Quantas encomendas tem hoje para que o Brasil está pedindo para nós? No momento, nós estamos chegando a 465 por aí, e ainda, quando iniciarmos a Isso é o que vai vir ainda. o que virá. Então veja, Então, é uma coisa- se ano passado já foi umas 130 postagens de pacotes de porta-enxerto, Estamos em 400. que ficamos com a língua de fora para atender. Como é que nós vamos atender agora 500 famílias? Vamos ter que dar um jeito, eu não sei como vai ser, mas tem que ter material. Então, por que ele já está com 2 anos com material de cavalo que a gente distribuiu? Porque a gente imaginava que a coisa ia crescer. Então hoje, pelo menos essas 400 pessoas que querem porta-enxerto, talvez não vamos conseguir mandar muito material que nem o ano passado. Mas que cada um vai receber 5 galhos de cada variedade e vai receber. Vocês vão ter um começo sim. Vamos atender todo mundo de alguma forma.
também as pessoas que receberam esse material que o Sérgio mandou, que Já tem galhos, que são, eles vão ser distribuidor que também. são material de origem. É, lógico. E então essas pessoas... Os cavalos deles, eles vão entregar para os nós vizinhos lá. precisamos Colaboração. para eles distribuírem na região Não deles. estamos dando mais conta, viu, gente? Não estamos dando mais conta. Então, tá crescendo, tudo bem. Limão, que é enxertado, pelo que eu estou entendendo, o cavalo está crescendo, o limão, e está diminuindo a laranja em si? Não, isso acontece, até na videira acontece. Quando nasce um porta-enxerto da planta, no caso é um pé de limão que enxertou-se a laranja no limão. Essa parte do limão, ele tem duas alternativas. Ou ele diminui o lado do limão para colher limão de um lado, poda, segura, e do outro lado ele vai ter laranja no mesmo pé, que pode ser. Ou se ele não quer o limão, ele vai ter que serrar onde está lá embaixo o broto do limão, tira o limoeiro fora e deixa a copa velha vivendo. Quer dizer, ele pode manter o limão de um lado e a laranja lima do outro, na mesma planta. Pode, se também é essa dúvida, pode, desde que ele diminua e elas fiquem equilibradas. A dúvida dele é que nem porque está enfraquecendo o outro, ele fica na cabeça. Então, se está enfraquecendo, está incomodando ele tira essa parte do limão, que é para a planta dele antiga continuar vivendo. Se está incomodando, tira sim. Depende.